senhor testemunhou 3 milagres, o do seu irmão, primeiro, e depois o do pastor Lorival e também da sua esposa. O senhor pode contar pra gente como foi do pastor Lorival e também da sua esposa? Eu conto. Eu estava trabalhando, os dois eu estava trabalhando. A irmã Débora me ligou perguntando se eu não podia ir lá orar pelo Lorival. Como o hospital que ele estava é perto de onde eu estava, eu fui. Eu fui lá, cheguei, encontrei com ela, o pastor estava na UTI. Aí eu falei para a irmã Débora, eu falei, olha, eu faço assim, eu ponho a mão na cabeça se der e seguro na mão da pessoa normalmente. E fico orando. Então, a irmã pode fazer o que você quiser, porque eu vou demorar. Então comecei a orar pelo Lorival, eu fechei o olho, fiquei orando. Como eu estou no UTI, você tem que ficar... Você não ora em voz alta, né? Tem que ser em silêncio, em pensamento. Tem que fazer silêncio, mais ou menos. E eu estava de olho fechado, daí eu ouvi um barulho. Mas eu achei que era uma máquina, era alguma... Sabe, porque no UTI tem um monte de máquina, um monte de sensor, um monte de coisa que controlam... É uma parafernália de equipamento que fica ligado na pessoa e que fica monitorando, né? Eu ouvi um barulho, como se tivesse ligado algum motor. E daí eu estava de olho fechado, ouvi o barulho, mas não tão alto assim, um pouco mais baixo. E daí eu vi a irmã Débora começar a falar com uma outra pessoa que estava ali. E eles falavam, eu abri o olho e eu falei, aconteceu? O que aconteceu? Aí ela falou, o intestino dele não funciona. E começou a funcionar. Eu falei, era esse o problema? Ela, eu não sabia por que eu estava orando por ele. E o Lorival já estava desenganado, né? Tem o testemunho da irmã Débora, está gravado, inclusive. Tem os médicos também. Sim. Ele estava desenganado, ele já estava num processo que é parecido com o da irmã Rosa, assim. Ele estava num processo sem retorno, parecido com o do meu irmão também. Ele não tinha mais retorno. O organismo... Era só esperar o fim. Era só esperar o fim. E Deus curou o pastor Lorival. E uma coisa muito parecida aconteceu com a irmã Rosa. Eu estava trabalhando também... Aí troquei o turno com a minha filha, que normalmente eu ficava de manhã e a minha filha ficava mais tarde. Troquei o turno na UTI, aí tocou o telefone. Tocou o telefone muito cedo. O que é muito cedo? 7h30. E a UTI, pra gente entrar, só abria às 9h. Não estava no horário da UTI tá aberta. Aí minha filha ligou, olha, me chamaram aqui e falaram que é para você vir para despedir da mãe. Aí eu estava com as pessoas assim, falei, a gente pode terminar essa reunião? Aí o pessoal olhou para mim e tal, eu falei, olha, eu não tenho como continuar a reunião, se vocês quiserem continuar, vocês ficam na minha sala, mas vamos encerrar a reunião, por favor. Aí terminou a reunião, peguei um carro e fui correndo. Quando eu cheguei, aí eu liguei para o médico. Liguei para o médico e falei, escuta, vamos trocá-la de hospital? Ele, não adianta trocar de hospital. Não tem mais jeito. Falei, não, a gente troca ela. Vamos levá-la para outro hospital. Não é questão de hospital, esse hospital tem todos os recursos. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí ele falou para mim, você tem que ser forte. Você tem que encarar a realidade. Seja forte. Bom, eu cheguei no hospital. E aí eles já estavam fazendo os procedimentos para a família despedir. Tá? Aí eu desci para o andar de baixo. Acho que estava a família da Rosa, minha família. Estava muita gente conversando, eu desci para o andar de baixo. Fiquei sozinho orando. Aí minha filha, a gente pode chamar o pastor Marena para ungir a família? Pode chamar quem você quiser.
eu continuei orando, orando, orando. Até a hora que eu sabia que iam liberar para a família, para despedir dela. Eu subi, eu falei, eu sou o primeiro, vocês se revezam. Falei Se assim, virem aí. vocês se viram aí. Eu pus a mão na cabeça dela e peguei na mão. E comecei a orar. Eu já estava orando antes e comecei a orar. Orei 9 horas. Orou por 9 horas consecutivas? É. Eu orei 9 horas. Depois de 9 horas eu parei de orar e saí do quarto. Daí eu falei para minha filha, agora vocês podem entrar de 2 em 2. Ela, por quê? Porque a Rosa não vai morrer. Daí ela continuou no quarto, deu 9 horas da noite, teve que todo mundo ir embora. Aí o técnico, né? O enfermeiro falou, olha, se acontecer alguma coisa de madrugada, eu ligo para vocês. Eu falei, você não vai ligar para mim de madrugada. Aí ele, não, mas se acontecer, eu falei, você não vai ligar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Até minha filha falou, mas se acontecer, pai, você tem que ficar sabendo, você não vai ficar sabendo. Eu falei, não vai acontecer, filho. A questão é que não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. É muita fé. Aí no dia seguinte, aí eu já fui eu, né? Cheguei cedo. Ele não ligou de madrugada. Não, a Rosa estava viva e estava se recuperando. Olha, é um milagre mais forte do que o outro. Aí chegou um médico que era amigo da irmã Neni, que eu não conhecia direito. Aí ele olhou assim, eu não conhecia ele. Eu estava lá, voltei, estava orando pela Rosa, mas ela já estava fora de risco, né? Sim. Mas estava em coma ainda. Aí ele olhou assim, eu me lembro dele, olhou todos os instrumentos, tinha mais tela lá do que tem aqui nesse estúdio, pode acreditar. Tinha tela para todo lado, ó, instrumento. Ele olhou e deu um sorriso, não falou nada comigo, e virou. Depois veio o médico dela. Aí eu saí, fiquei de lado, fiquei na ponta da cama, segurando no pé da Rosa. Ele olhou, tal, viu a Rosa. Aí eu falei, o senhor falou que ela ia morrer. Não morreu. E aí, senhor? Aí ele falou, pois é, Deus curou ela, mas a fama vai ficar pra gente. Todo mundo entendeu, mas quem curou ela foi Deus. Aquele foi dos 3, esse foi o que eu mais senti, porque quando falaram que a Rosa ia morrer, eu entrei no desespero e comecei a brigar com Deus. É a sua esposa, pelejar, né? O seu amor. Você lutar pelo... Eu sempre falo assim, que quando a gente ora por um amigo, a gente vai orar, vai pedir para Deus curar, libertar, tudo mais. Mas quando a gente ora por alguém que a gente ama e a gente escuta certas revelações, às vezes a gente não aceita e a gente quer lutar por aquela pessoa, porque quando a gente tem esse amor, aí a gente entende um pouquinho do que é o amor de Cristo pela gente. Uhum. Porque imagina o tanto que Cristo lutou por nós e ainda foi para aquela cruz, né? Então é aí que a gente entende só um pingo do que é o amor de Cristo. Essas foram as 3 pessoas que eu orei, que estavam desenganadas, que não tinha mais o que fazer. Foram só essas 3 que eu orei. E aconteceu isso. Eu já orei por muita gente na igreja que levantou, que saiu de cadeira de roda. Mas, assim, coisa pessoal bem próxima de mim, foram essas 3, assim. A irmã Rosa Tenório, ela foi uma peça fundamental na sua vida ministerial, na sua vida cristã, no seu encontro com Deus. E ela escreveu um livro que o senhor teve um toque final nele, não foi? A minha esposa, quando ela entrou na igreja, ela falou, vou escrever meu livro. Eu falei... Você vai escrever um livro da sua biografia. E comecei a rir. Tá. E comecei a rir, porque naquela época eu nem era crente, né? Então, eu falei, que pretensão, né? Quanta arrogância. Não, mas Deus já estava falando com ela. Então ela começou a escrever o livro. E eu me lembro até que na época ela comprou uma máquina Olivetti. Eu falei, não. Eu vou te comprar um computador. Usa o computador. Isso foi... Na época, o computador estava começando a ser uma coisa normal em casa, né? Eu falei, vou comprar um PC. Não quero. Eu falei, compra o PC.
esquece esses papéis aí. E ela começou a escrever o livro dela, e ela foi com o livro dela até 95. Então ela escreveu de mais ou menos 87, 88 até 95. O livro dela não é a vida dela toda, é só esse período da vida dela. Que é o período dela aceitar Jesus, começar a vir na igreja, passar a perseguição minha, perseguição da família, tá tudo escrito lá. E como ela começou a se envolver com o evangelho, até o dia que Deus chamou ela, mandou ela abandonar a medicina. Mandou não, Deus mostrou para ela por sinais que era para ela abandonar o trabalho dela, a medicina, para se dedicar à obra. E então termina aí, termina com ela escrevendo: e eu fui e assinei minha demissão. E daí ela parou o livro. Quando a irmã Rosa passou para o Senhor, a minha filha falou, não sei em que contexto, não me lembro, o livro da mãe. Ela encontrou o arquivo que ela tinha deixado? Não, ela falou, o livro da mãe chama Em Paz com Deus e tá no HD. Aí eu fui lá e procurei. E achei. E daí eu li. E daí não tinha prefácio, e a minha filha escreveu o prefácio. E não tinha conclusão. Então eu escrevi a conclusão do livro. Foi assim. E o livro foi lançado. Temos o livro aqui, gente. Olha aqui. Em Paz O livro com Em Deus. Paz com Deus, da doutora Rosa Maria Pardo Tenório. Então, Isso aí. se você ainda não adquiriu o seu, adquira e leia, porque tenho certeza que você vai ser muito edificado. Ele é um livro rápido de ler, demora 1 hora para ler mais ou menos, para quem lê, tem uma leitura tranquila. Sim. E É um livro fininho, ó. livro Poucas fino, páginas. É rápido, não tem desculpa pra não ler. Não, e tem as fotos da Rosa aí, de vários períodos da vida dela. Sim, tem fotos. É um livro bem ilustrativo, gente. E ele é olha. grátis, Ele é E a gente encontra ele nas livrarias da nossa igreja. na sede. Isso. Na série, eu que fiz essa tiragem. E eu que coloco na livraria.